Bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, esse é o segundo vídeo sobre hipnose como recurso terapêutico para a psicoterapia cognitiva de adultos autistas. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, supervisor clínico institucional da Casa da Esperança e trabalho com autismo há 30 anos, desde antes de ser moda. Eu vou começar dizendo que alguns dos benefícios que eu vou enumerar aqui para a hipnose aplicada num contexto clínico não são exclusivos para pessoas autistas. Pessoas autistas tendem a se beneficiar bastante de uma abordagem focada em visualizações hipnóticas. Isso porque eles já se hipnotizam o tempo inteiro. Pessoas autistas geralmente são pessoas visuais e são pessoas que se concentram em um tema que lhes interessa de uma maneira muito completa. E como eu falei no primeiro vídeo, hipnose é concentração. E com a hipnose a gente tem acesso ao cérebro automático. Ele fica um pouco mais suscetível a sugestões e ao estabelecimento de objetivos terapêuticos. Isso porque o lobo pré-frontal funciona como um guardião que diz o que é real e o que não é, o que é útil você prestar atenção e o que não é, e o que é importante para a sua vida e o que não é. E o lobo pré-frontal, ele vai sendo educado durante a vida, vai sendo uma espécie de sensor do que entra e do que não entra no seu sistema. E sob hipnose, o lobo pré-frontal funciona um pouco mais lentamente, de modo que o cérebro automático fica mais evidente. Então, muitas vezes, se torna mais fácil flexibilizar crenças e conceitos autolimitantes quando você trabalha com transe. Também é importante ressaltar que o conceito de transe não é uma unanimidade. Tem gente que pensa que transe é uma palavra desnecessária. Tem gente que fala em hipnose sem transe, porque transe implica em que a mente tem estados. E a definição oficial de hipnose é apenas concentração aumentada, absorção no estímulo, o que significa que praticamente qualquer coisa em que você se concentra pode ser considerada hipnose. Então, nesse caso, algumas pessoas argumentam: qual o benefício de se falar em transe? Se tudo é hipnose, se todo tipo de concentração é hipnose, se uma conversa é hipnose, se contar uma história é hipnose, então não existe hipnose. E eu tendo a pensar que isso não faz muita diferença do ponto de vista prático, porque o fato é que quando você está absorvido no estímulo, o efeito é o mesmo. E é óbvio que existem outros limites para a sua atuação na vida, que não são só as suas crenças e conceitos limitantes, porque existe a realidade, ela é concreta, ela não é uma invenção da sua cabeça. Então, se você pegar alguém por aí dizendo: você precisa de hipnose para destravar o seu potencial infinito, não existe potencial infinito em nada vivo, em nada inanimado. Não existe potencial infinito, sempre existem limites. Existe limite para a própria vida. Nós não podemos ir até certo ponto. É claro que a gente está sempre fazendo esses limites recuarem com as nossas descobertas e principalmente com a ciência, que é uma forma muito precisa de antecipar eventos. Então, um benefício óbvio da hipnose é o estímulo à imaginação e à criatividade para propósitos pragmáticos. Uma pessoa autista, ela já se foca nos assuntos do seu interesse de uma maneira muito mais duradoura e profunda do que outras pessoas. Mas você pode instrumentalizar isso para o bem daquela pessoa. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem momentos de dissociação. E eu gosto de pensar no conceito de dissociação terapêutica, porque a dissociação acontece no estresse pós-traumático, e pessoas autistas são especialmente propensas ao estresse pós-traumático. A dissociação acontece em casos de abuso, quando uma parte sua se desloca de você e começa a atuar como um cuidador interno, quando você não tem outra perspectiva. De forma geral, eu acho que os processos dissociativos dentro da gente, eles são superpoderes, se forem instrumentalizados, se forem bem usados. E como na natureza nada é perfeito, muitas vezes eles podem ser um atropelo. Existe inclusive um transtorno de personalidade dissociativa, onde a pessoa se sente várias pessoas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de uma dissociação leve, que é comum no trauma, é comum na situação abusiva e também é necessária para uma boa abordagem psicoterapêutica. Porque pensa aí, o sujeito procura um psicólogo e a parte dele que está procurando o psicólogo é uma parte que vai ser bem descritiva em relação ao que ele sente, ao que ele vive e ao que ele pensa. E essa parte, ela vai se tornar empoderada quando ela vai no psicólogo, porque simplesmente a escuta do psicólogo já reforça a pessoa se auto-observar e relatar
que acontece com ela. E na medida que essa parte se fortalece, uma dissociação terapêutica acontece. Então essa minha paciente, ela tinha dissociações simplesmente quando qualquer coisa perturbava ela, num ambiente movimentado, num ambiente barulhento, e simplesmente era como se ela ficasse fora de fase com o corpo físico. Então ela ficava meio apática e dentro dela tinha uma voz falando assim: eu quase não sou eu. Eu não estou sentindo o que está acontecendo aqui. Engraçado, eu estou meio adormecida. E aí o que é que aconteceu com ela? Eu usei uma técnica hipnótica, a indução. Não foi aquela indução clássica de olho nos meus olhos, ou de balançar aquele reloginho. Foi uma conversa simples em que eu comecei a sugerir imagens. Eu disse: já pensou se houvesse um controle dentro de você? Um controle tipo esse aqui. Imagina que tem um botão que você aumenta a sua dissociação ou diminui a sua dissociação. Eu me lembro que eu até peguei esse mesmo aparelho, que é uma interface de áudio, e mostrei para ela no vídeo. Ela é minha paciente online. E aí eu disse para ela: imagina que tivesse esse botão. E fui falando rápido, devagarzinho e mostrando. E ela disse: engraçado, eu consigo imaginar o nível da minha dissociação diminuindo ou aumentando. Eu digo: pô, vamos diminuir junto. E fui baixando assim o botãozinho. E ela se deu conta de que ela tinha um controle maior sobre a dissociação. Isso é muito conveniente, você ter controle sobre os seus superpoderes. Então, imagens e visualizações criativas, elas são muito úteis e elas fazem todo sentido quando você está falando de hipnose. Facilita bastante a autodescoberta e a compreensão pessoal através de imagens que a própria pessoa produz. Quando você trabalha com as imagens do terapeuta ou de livros de hipnose, coisas parecidas, você pode esbarrar em situações que são bastante aversivas para uma pessoa autista. Você tem que tomar cuidado para você usar imagens que a pessoa te forneceu e não que você viu num livro de receitas de hipnose, porque existem muitos livros de scripts hipnóticos e tudo mais. E eles são úteis, mas eles não podem ser aplicados na tora do jeito que você lê. Existem muitos desafios em hipnotizar uma pessoa autista. O principal deles, e que muitas vezes se você for no Quora, que é um site de perguntas e respostas, e perguntar: é possível hipnotizar uma pessoa autista? Vai ter gente respondendo que é impossível, vai ter gente respondendo que é muito difícil, e essas pessoas estão certas. É muito difícil, mas não por causa do processo hipnótico em si, que é a absorção no estímulo, que é a concentração. É muito difícil porque pessoas autistas resistem ao controle externo, e esse é um fator muito importante no autismo. Você precisa fazer com que a pessoa que você está atendendo se sinta no controle da situação. Ela precisa sentir que é capaz de encerrar aquele processo a qualquer momento. Ela precisa ser instruída a qualquer momento poder dizer: não estou gostando desse troço, para com isso. Ou então, vamos fazer outra coisa. E você simplesmente aderir. Beleza, vamos adiante. Sem discutir, sem insistir. Porque você é o terapeuta e você sabe o que é melhor para a pessoa e tudo mais. Bobagem. Uma pessoa precisa sentir que ela sabe o que é melhor para ela, mesmo que ela não saiba. E aí, com o tempo, ela vai aprendendo o que é melhor para ela. Durante o curso da terapia ou durante o curso da vida, porque não é só terapia que faz a gente mudar e melhorar. Então você precisa, se você for trabalhar com hipnose com uma pessoa autista, você precisa ser uma pessoa da mais absoluta confiança dela. Ela tem que entender que se você direcionar partes do processo, você vai fazer isso de forma segura. E o profissional tem que ter responsabilidade o suficiente para não ir além da própria interpretação dela a respeito dos próprios problemas. Por isso, antes de qualquer processo hipnótico, é necessário uma elaboração de casos colaborativa com o paciente. Ele tem que concordar que o que existe de errado com ele é, vamos dizer assim, uma crença disfuncional, por exemplo. Ele precisa chegar nessa crença, ele precisa ter evidências de que ele tem essa crença, e ele precisa ter evidências de que essa crença realmente o atrapalha, de modo que ele possa trabalhar junto com o terapeuta para modificar essa crença. Uma outra coisa que você precisa fazer é adaptar as induções hipnóticas às necessidades sensoriais das pessoas autistas, bem como às necessidades comunicativas. Uma pessoa com a qual eu trabalho com hipnose é o meu filho Jordano. Ele é filho do primeiro casamento da minha esposa, da Fátima Dourado, e ele não é verbal. Ele entende instruções verbais, mas ele não fala. Então eu preciso usar muito menos fala para hipnotizá-lo. Eu preciso usar muito mais interação não vocal. Eu não vou dizer não verbal, porque quando a gente está interagindo e não falando, a gente também está comunicando. Então, é verbal, mas não é vocal. Eu vou dar essa cancha para os behavioristas. Muitas vezes essas metáforas e sugestões precisam ser indiretas, porque se você chegar para uma pessoa autista e disser assim:
Ou eu acho que se você fizesse isso, poderia ser interessante. A pessoa vai dizer, não, eu já tentei, isso não funciona, porque ela precisa ter a ideia. Então talvez fosse interessante você começar a contar uma história. Sabe, eu conheci uma pessoa uma vez que estava com um problema semelhante. E aí eu especifico o problema, às vezes é uma história de outro paciente, às vezes é uma história que eu inventei, às vezes é uma história tradicional de ensinamento, mas aí eu conto essa história. E essa história ela tem o poder de prender as pessoas de forma geral. Especialmente gente autista que gosta de histórias, são muitas pessoas. E aí eu dou a sugestão no contexto da história. E aí algumas semanas depois, já aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa volta e fala assim, olha, eu tive uma ideia, e aí coloca a sugestão que você deu dentro do contexto da história. Isso é muito frequente também. E é muito útil na interação terapêutica com pessoas autistas, porque elas não gostam muito de controle externo. É muito raro elas aceitarem uma sugestão direta. Às vezes é necessário usar recursos visuais e tácteis para aprofundar a hipnose. No caso do Jordano, existem certos toques que eu já transformei em âncora. Quando eu chego perto dele, eu estendo a mão e digo, olhe no meu olho, e toco na testa dele e digo, você está melhor? Eu vou perguntando se você está melhor quando ele tem uma crise de desmodulação sensorial, que é muito frequente. E aí, frequentemente, ele pega a sugestão, ele olha no meu olho, ele fala, fã, pedindo café, e a gente entra, e aí vai tomar café, conversar e tudo mais, e fica tudo bem. Normalmente, como isso acontece há muitos anos, eu tenho quase 30 anos com a Fátima, 29 esse ano, e eu conheço o Jordano desde esse período inicial, ele era adolescente, então nós temos uma relação longa, e essas âncoras estão muito bem estabelecidas, de modo que basta eu chegar perto, que ele já vai respirando mais lento, já vai se acalmando. Ele já me associou com o processo de sair da crise. Como toda hipnose, no fundo, é apenas auto-hipnose, se você conseguir fazer parte do universo daquela pessoa de maneira significativa, você vai estar na melhor posição para favorecer a concentração dela sobre metáforas e histórias que sejam terapêuticas para ela. É claro que é importante você ter familiarização com os diversos conceitos de hipnose que existem. A abordagem ericksoniana é especialmente valiosa, porque ela trabalha uma hipnose conversacional, que foi apropriada pelo discurso de marketing, e provavelmente é por isso que você está assistindo esse vídeo. Você está rolando, chega num kit física, e aí você está hipnotizado. Sinto te dizer, você está hipnotizado agora, enquanto você está assistindo esse vídeo. Quando você rolar para o próximo, se você não parar, você pode passar horas, e aí, sem perceber, uma das características centrais da hipnose é a perda da noção do tempo. Alterações fisiológicas acontecem quando você está hipnotizado. E elas acontecem o tempo inteiro quando a pessoa está nas redes sociais. Então, redes sociais é hipnose. É isso que está acontecendo com o mundo, porque as pessoas ficam suscetíveis. E aí acontece de elas elegerem um presidente errado, delas tomarem a decisão errada, delas virarem camponeses conforcados na mão, prontos a executar a primeira pessoa que for contra as crenças delas e os vieses egóicos de cada um. E é importante também colocar que hipnose não é uma terapia. Hipnose é um recurso complementar no contexto de uma terapia. Pode ou não ser usado e pode ou não ser explicitamente usado, digamos assim, como vamos começar a hipnose. Agora olhe no meu olho. Não, no meio de uma conversa, no meio de uma contação de história, no meio de uma interação, porque hipnose é comunicação, a coisa pode acontecer naturalmente e pode ser muito agradável no contexto da psicoterapia. Eu sempre digo que você vai sofrer na cadeira do dentista. No psicólogo você vai para rir, para se soltar e para se ver de uma maneira muito mais leve do que você costuma se ver no dia a dia. Então, histórias sociais que são importantes para pessoas autistas podem ser sugeridas, autorregulação emocional e, principalmente, uma coisa que eu acho fundamental na terapia de qualquer pessoa autista é a configuração de expectativa. E a visualização é um recurso poderoso para você antecipar expectativas e diminuir as reações adversas que acontecem durante a frustração em pessoas autistas. Gostou do meu conteúdo? Curte, compartilha, marca uma pessoa que você acha que iria se beneficiar desse papo e a gente se fala, se vê e se encontra pela internet. Até o próximo vídeo.